Bom dia. Bom dia aos amigos aqui presentes em nossa casa, no Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Bom dia aos amigos e irmãos que, através da internet, estão nos assistindo neste momento, nesta oportunidade. Muito bem, então vamos ler uma mensagem do Momento Espírita do livro Depois da Morte, de Leon Denis, com o tema Um Ser Superior. O caos e o acaso não saberiam produzir a ordem e a harmonia. Acima dos problemas da vida e do destino, levanta-se a questão de Deus. Se estudamos as leis da natureza, se procuramos o princípio das verdades morais que a consciência nos revela, se pesquisamos a beleza ideal em que se inspiram todas as artes, em toda parte e sempre, acima e no fundo de tudo, encontramos a ideia de um ser superior. Um ser necessário e perfeito, fonte eterna do bem, do belo e do verdadeiro, em que se identificam a lei, a justiça e a suprema razão. O mundo físico ou moral é governado por leis, e essas leis, estabelecidas segundo um plano, denotam uma inteligência profunda das coisas por elas regidas. Não procede de uma causa cega. Tal entendimento se faz necessário, uma vez que os seres carecem de nova compreensão a respeito da realidade da vida. Ceder ao perigoso materialismo se torna muito difícil quando se tem consciência da grandiosidade do universo e da perfeição de suas leis, regendo a vida em sua esfera palpável e moral de todos nós. Por vezes, apequenamos a existência, transformando-a numa busca incessante pelo prazer, pelos desejos imediatos, sempre ligados à matéria. Desconsideramos que estamos em um contexto maior, imensamente belo, de diversas existências sucessivas que nos conduzem para a felicidade. Felicidade da alma, construída ao longo das eras através da conquista das virtudes, dessas potências maravilhosas do espírito a caminho do bem. A perfeição do Criador nos colocou em um processo de busca por nossa própria excelência interior. Se nosso modo de vida nos afasta dessa busca, estamos literalmente perdendo tempo, estamos nos arriscando a cair e estacionar. Se, ao contrário, traçamos plano de vida nas esferas familiar, profissional, religiosa, artística e social, que incluem como prioridade o crescimento espiritual, eis que a perfeição vai sendo desenhada em nós. Assim, observar o Criador, inteligência suprema, causa primeira de tudo, e aprender com ele é fundamental para se ter uma pequena dimensão da grandiosidade que é a vida humana e seus propósitos maiores. Percebendo a presença dessa força maior, sentimos-nos abraçados e amparados. Na vida moral, saberemos que nada acontece por acaso e que toda ação gera consequências. Saberemos também que há uma justiça maior por trás da justiça vacilante dos homens da terra, colocando cada coisa em seu devido lugar. Justiça maior e também amor maior regendo tudo, uma vez que Deus é soberanamente justo e bom, um Pai amoroso, mais dedicado e atencioso do que qualquer exemplo de paternidade e maternidade na terra. Um ser superior que comanda o universo de forma magistral, sem erros, sem insegurança, sem incerteza. Você e eu fazemos parte de tudo isso. Somos como os filhos dando os primeiros passos rumo aos braços amorosos e seguros de nosso amado Pai.
Muito bem, então vamos elevarmos os nossos pensamentos a Jesus e agradecermos a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para continuarmos o nosso aprendizado em torno da mensagem da doutrina espírita, doutrina esta consoladora, que também faz as nossas almas, doutrina esta codificada por Allan Kardec, que nos faz entendermos quem somos nós, de onde viemos, qual a nossa finalidade aqui na vida física. Amigo celeste, que nos envolva e ampare a nossa irmã, que falará da mensagem maior do teu evangelho de paz e de amor. Obrigado, Jesus, que assim seja. Hoje, do capítulo 17, com temas os superiores e os inferiores. Nossa irmã Patrícia Ghiseline, ela é conselheira fiscal, evangelizadora e expositora do Evangelho. Com a palavra, a nossa irmã. Obrigado, Carlinhos. Muito bom dia a todos. É sempre com muito prazer que nós estamos aqui nessa casa tão abençoada. Então, que possamos hoje pedir que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos e que, através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga, que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Então, assim como disse o Carlinhos, hoje o tema do nosso Evangelho, ele é do capítulo 17, o Sede Perfeitos. Nós vamos trabalhar hoje os itens de 9 a 11, mas a verdade é que nós estamos encerrando esse capítulo, né? Mais um capítulo estudado. Então, essa é a última parte, nós vamos trabalhar as 3 últimas mensagens desse capítulo. Capítulo esse que é uma verdadeira recomendação de Kardec, né? Ele nos faz essa recomendação baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, para a gente estudar mais um pouquinho desse Evangelho, que nos renova, que nos dá alegria, que nos dá entendimento de como proceder na nossa vida. E a gente vai vendo que no próprio Evangelho, ele vai nos ensinar a ter uma vida mais saudável, mais regrada, com mais objetivos, moralmente falando, evangelicamente falando, né? Então, viver no Evangelho não é viver isolado do mundo. Viver no Evangelho é viver raciocinando naquilo que nós fazemos enquanto vivemos no mundo. Então, ele começou o capítulo lá no primeiro item, falando sobre os caracteres da perfeição. E ele já iniciou falando para a gente assim, que a gente precisa amar o inimigo, que é uma coisa ainda muito difícil. E ele abre, então, o capítulo com essa frase, que diz assim: porque se a gente amar somente quem ama a gente, que recompensa disso teremos? Então, não é fácil. Então, ele vai começar a desenrolar esse capítulo, nessa ideia de chegarmos a essa perfeição relativa, do sede perfeitos. Então, ele vem e descreve o homem de bem. E ele fala, se nós não temos ainda todas as características daquele homem de bem, mas nós já temos algumas. E é nessas que nós temos que nos fortalecer, é nessa que nós temos que nos apegar. Não adianta a gente pensar assim, mas isso eu ainda não faço, isso eu ainda não consigo, isso não. Não. Senão a gente cai nessa autopunição, nesse desânimo, o que é um verdadeiro erro. E aí ele vem e vai falar sobre os bons espíritas, o espiritismo bem compreendido, mas principalmente o espiritismo bem sentido. Porque muitas vezes a gente até não faz ainda aquilo que o Evangelho nos pede, nos aconselha, mas a gente já sente vontade de fazer. Então, esses espíritos amigos, eles nos impulsionam nesse sentido, nesse esforço. E aí, ele vem, então, e diz para a gente que a gente tem que semear. E ele vem e nos conta a parábola do semeador.
explica sobre o mais belo adorno da razão que nós temos que ter. E por aí ele vai descrevendo belíssimamente durante o capítulo. E aí, então, ele entra nas instruções dos espíritos. Ele começa lá falando com a mensagem do dever, que tão lindamente o nosso irmão Rogério nos explicou há algumas semanas. Na semana passada, o nosso outro irmão Alain falou sobre a mensagem da virtude. Mensagem essa que também é desse espírito amigo que traz essa mensagem de hoje. François Nicolas Madeleine, Cardel Morlot. Na verdade, ele era conhecido como Cardel Morlot. Eu gosto muito de biografia, né? Então eu gosto de tentar entender quem eram esses espíritos amigos e principalmente esses que vêm trazer essas mensagens de conselho tão bons para a gente. Aí eu procurei um pouquinho da história dele, confesso que não encontrei muita coisa, mas ele foi um vigário da catedral, um vigário geral da Catedral de Paris, da Arquidiocese de Paris. E aí, dentro do que eu encontrei, deu para entender que ele teve uma vida assim bastante ligada ao poder, que é justamente um dos temas ligados a essa mensagem de hoje, que vai falar dos superiores e dos inferiores. Então, esse Cardel Morlot, ele teve uma vida muito ligada ao poder, pela própria condição que ele exercia ali na Catedral de Paris. E ele deu várias mensagens que estão no Evangelho, inclusive a virtude da semana passada, os superiores e os inferiores, que nós vamos trabalhar hoje, e deu também a felicidade não é deste mundo. Então, todas essas são mensagens desse espírito que traz essa mensagem para a gente hoje. E na doutrina espírita, quando a gente fala em espíritos superiores e inferiores, não é referente ao valor pessoal de cada um, porque todos os espíritos eles são criados e amados incondicionalmente por Deus. Não existe privilégio ou castigo. Todos recebem, então, essa chance de adquirir o conhecimento, de progredir moralmente, de reparar os erros do passado, de fazer o bem, de escolher o bem ou o mal. Então, depende da vontade de cada um. Afinal de contas, todos nós temos o livre-arbítrio, né? A superioridade e a inferioridade, ela é de acordo com a evolução de cada espírito. Ou seja, quanto mais ele progrediu moral e intelectualmente, aquele que caminhou um pouco mais está num patamar um pouco mais alto que em relação àquele que ainda está dando os primeiros passos. Então, imaginem assim, é como as crianças na escola. Os jovens, por exemplo, que estão lá no 2º grau, no ensino médio, eles já caminharam um bom tanto. Agora, quando você compara com alguém que já está graduado, pós-graduado, eles já andaram muito além daqueles. Mas, em contrapartida, nós temos as crianças que estão ali nos primeiros anos do jardim da infância, dando ainda os seus primeiros passos nessa caminhada. Então, veja bem, não quer dizer que essas criancinhas não vão chegar lá onde estão os pós-graduados. Não é isso. A única diferença é o caminho que eles já percorreram. É basicamente assim, cada um está num ponto da caminhada. Essa é a diferença. É por isso que existem espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. Simplesmente porque cada um está num ponto da caminhada. Então, fica fácil perceber que essa superioridade e essa inferioridade, elas são, na verdade, relativas. Mas, sob hipótese nenhuma, eles são indicadores de valor. O espírito que se dedica ao bem, que busca se melhorar todos os dias, ele é tão amado por Deus quanto aquele que ainda permanece ali nas fieiras do mal, prejudicando os outros ou prejudicando principalmente a si mesmo. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele organizou, então, uma escala espírita, que deixa claro que essa classificação dos espíritos ela se baseia no grau de adiantamento de cada um deles, nas qualidades que eles já adquiriram e também naqueles vícios e naquelas imperfeições que eles ainda não conseguiram se despojar. Então, os espíritos eles foram divididos em 3 ordens, de acordo com as instruções. A terceira ordem é a dos espíritos imperfeitos, e eles são subdivididos em 5 classes: os impuros, os levianos, os pseudo-sábios, os neutros e aqueles que são chamados de batedores ou perturbadores. E aí nós temos a segunda ordem, que é a dos espíritos bons. Os espíritos bons eles podem ser classificados como benévolos, sábios, de sabedoria ou superiores.
E é nessa aqui que a gente encontra lá o Cardeal Morlot, porque ele já era considerado um espírito superior. E existe a primeira ordem, que é a dos espíritos puros. E ela constitui uma classe única, porque só está nela aqueles que já percorreram todos os graus dessa escala, todos, que já se despojaram, já se desfizeram de todas as impurezas, de todos os vícios que a gente carrega com a matéria. E qual foi o maior exemplo que nós tivemos de espírito puro? O único que veio de lá das esferas superiores até aqui na Terra. O único que desceu de lá para se fazer carne aqui, para se materializar, para se encarnar. Sim, o único espírito puro de verdade que nós conhecemos e que nós tivemos o privilégio de conhecer foi Jesus Cristo. Então, a pergunta que eu faço a todos nós é: em qual dessas escalas vocês acham que nós estamos? Em qual que nós nos encontramos? Como é que a gente muda, então, de lugar aqui, daqui para lá, daqui para cima? Para a gente evoluir e passar de uma classe inferior para outra mais superior, é preciso muito esforço, perseverança, dedicação. A evolução espiritual ela é intransferível. Ela cabe a cada espírito, a cada um de nós. Então, cada um tem que percorrer passo a passo esse caminho que vai levar até essa perfeição que é relativa. Nós vejamos que a espiritualidade superior, ela nos fala na questão 114, Kardec faz uma pergunta aos espíritos assim: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Olha para você ver a complexidade da pergunta de Kardec. E eles respondem: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam então de uma ordem inferior para outra mais elevada. E então, em qual dessas escalas nós estamos? Aonde que a gente se encontra? A gente é da terceira ordem ainda. Nós somos da classe dos imperfeitos. E o que é pior, além de nós sermos imperfeitos, muitos de nós, de repente, por ter algum tipo de autoridade, a gente acha que é superior. Mas será que ser superior é o mesmo que ter autoridade? Não. Então, ele começa esse item falando sobre a autoridade, que no dicionário a gente encontra como poder, que é diferente de fortuna, porque fortuna é moeda, é dinheiro. E, quanta confusão a gente faz com dinheiro, né? Quando a gente possui dinheiro, possui fortuna. Bom, eu não tenho dinheiro, mas eu já vi muita bagunça. Muita bagunça. Gente que faz muita bagunça com muito pouco dinheiro. Então, na verdade, a gente não possui. A gente acha que possui. Então, ele vem dizendo assim, lá no primeiro capítulo, que essa autoridade, essa fortuna, essa posição, esse poder, é uma delegação. E o que é uma delegação? Delegação nada mais é do que um trabalho que nos foi dado. Ou seja, se é uma delegação, eu vou ter que prestar conta. E muito cuidado, gente, porque tudo pode nos ser retirado aqui nessa vida encarnada ou quando a gente desencarnar. E aí a gente desencarna e toma um susto, né? Como aquela história da rainha. Ela tinha uma subalterna, uma escrava que trabalhava para ela. Então, a rainha desencarna e vai para o plano espiritual e ela chega lá e se encontra numa posição assim muito, mas muito inferior à daquela subalterna dela. Que aqui na vida, ela era muito superior a ela. E ela chega lá e vê aquela subalterna tão superior a ela e ela se pergunta, mas por quê? É porque aquela subalterna ela estava tão adiantada moralmente, que ela estava numa esfera muito superior que da rainha. Então, essa superioridade ela é muito relativa, porque se aqui você é superior por deter se acha superior por deter algum tipo de autoridade, como você vai se encontrar no plano espiritual quando você desencarnar? Você vai estar como a rainha ou como a escrava que era subalterna dela e chega lá tão superior? Então, essa delegação é uma coisa que a gente vai ter que prestar conta.
a autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de Deus, da qual nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então, Deus ele nos reveste de autoridade para que a gente possa conquistar a nossa felicidade. Deus ele não faz nada para a gente em vão. Mas o que é ter autoridade? Será que é só o presidente da República ou o Papa que são autoridades? Não, não mesmo. Às vezes, a nossa delegação de autoridade é simplesmente sermos pai, sermos mãe, de repente madrinha, tia, ter algum tipo de responsabilidade sobre a vida de alguém. Quando nós reencarnamos, nos é dada uma programação. Às vezes a gente até participa dessa programação, mas nem sempre. E dentro dessa programação, muitas vezes, nós somos então revestidos de autoridade. Porque a autoridade, na verdade, ela é um talento. E ela tem que ser usada em favor do nosso progresso moral e intelectual também. Ele não é para ser enterrado. Às vezes, o nosso intelectual ele já está tão avançado que Deus permite que a gente venha com essa autoridade para conduzir com autoridade e conquistar esse nosso progresso moral. Porque não adianta só a gente bater com uma asa só, a gente tem que ir com as duas, com a da moral e com a da intelectual. Então, a gente precisa cuidar desse nosso progresso moral, porque senão a gente vai simplesmente ser homens no mundo. Homens. E nós vamos refletir também um pouquinho sobre o homem no mundo, que também é uma outra mensagem, que é o item 10. Mas, em primeiro lugar, é importante deixar claro que essa mensagem ela é direcionada para seres humanos, tá? Não só para... É para todos os sexos, não é só para o homem. Porque ela fala sobre a postura que o espírito encarnado tem que ter durante essa sua passagem aqui no plano físico. Muitos perguntam, mas como que um espírita tem que se comportar? O que pode fazer? O que não pode? A resposta é muito simples. Ele faz aquilo que ele acha certo. Tudo eu posso, porém nem tudo me convém. Então, a doutrina espírita, ela esclarece quanto à sua origem, ao seu destino, qual o objetivo da sua encarnação, as leis divinas que regem esse nosso universo, bem como as consequências que podem ser positivas ou negativas, que certas atitudes acarretam na nossa existência atual ou também nas futuras. Porque muitas vezes nós estamos passando por moléstias, por situações, por desafios nessa vida que a gente simplesmente não encontra o porquê nessa vida. E nós vamos encontrar o porquê delas em existências passadas. Então, o mesmo acontece hoje. Tudo aquilo que eu faço e as atitudes que eu tenho vão ser levadas como consequências para as nossas próximas vidas também. Mas, em momento nenhum, o Espiritismo ele faz exigências de como se comportar, de como se vestir. Ele não te dá uma lista de certo ou de errado. Porém, esses espíritos superiores que já caminharam, que já estão andando nesse caminho trilhado e indicado por Jesus, eles vêm, então, trazer essas mensagens e orientar a humanidade com os seus conselhos e com os seus aprendizados, sempre pensando e estimando pelo progresso da humanidade. Então, o Espiritismo ele é, assim, uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus para despertar a luz no mundo. Porque, de forma muito clara, ele vem revelar o mundo espiritual, o plano espiritual para a gente. E os meios de interação que existem do plano espiritual com o plano físico. Então, essa mensagem, que ela é ditada por esse espírito protetor, ela é, na verdade, uma orientação que vem da espiritualidade superior para aqueles que desejam, de verdade, viver uma vida de forma equilibrada. Então, ele começa dizendo assim: não concitais que pensamentos fúteis ou mundanos o perturbem. Elevai o vosso espírito para aquele a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar em vossos corações. Ora, é uma questão de sintonia. Não faz sentido a gente esperar apoio dos bons espíritos enquanto a gente estiver, por exemplo, irritado, contrariado, cultivando paixões inferiores em nossos corações.
sem a verdadeira vontade, sem a menor preocupação de se mudar. Ninguém precisa se transformar do dia para a noite, mas a vontade sincera de ser uma pessoa melhor, ela abre espaço para que os espíritos benevolentes, os espíritos bons se aproximem de nós e nos ajudem, então, naquilo que for possível. Então, se esforçar para se purificar, para purificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, é fundamental. É importante a gente lembrar que a nossa vida exterior, ela reflete aquilo que é o nosso interior. Tudo começa com a nossa criação mental, tudo. Mas se engana quem pensa que para realizar tal tarefa é preciso se isolar, abandonar os compromissos da vida física que ela nos impõe. Então, para eu me melhorar, eu vou subir numa montanha, eu vou entrar numa cabana e vou ficar lá sozinho, isolado, não vou falar com ninguém. Não. Desde que nós estejamos com o pensamento elevado, buscando sempre manter o nosso coração em sintonia com Deus, com o amor, com o bem, toda tarefa, por mais simples que ela seja, por mais corriqueira que ela seja, ela sempre vai ser banhada de luz. Então, independente do lugar, do ambiente, das pessoas que estão ao nosso redor, não importa a sintonia que elas estão, não importa se eu estou do lado de alguém que está com a sintonia muito mais baixa que eu, se eu estiver realmente equilibrado, tudo vai fluir. E eu é que vou transmitir luz para quem está do meu lado, e não o contrário. Então, Jesus, que é esse nosso modelo, esse nosso guia, ele não se isolou num palácio, não. Ele não ficou ali sentado esperando que as pessoas o procurassem, os necessitados da alma e do corpo. Não. Jesus, ele andou no meio da multidão. Ele foi ao encontro das pessoas com todo tipo de desequilíbrio. E não era nada raro, comum, ver pessoas que não tinham empatia por ele. Muito pelo contrário, tinham bastante antipatia pela pessoa dele gratuitamente. E, mesmo assim, ele andou entre as pessoas. Ele foi a festas, ele foi a templos, ele foi à casa de rico, à casa de pobre, à casa de virtuosos, de viciados. Mas ele não deixou de cumprir a missão de amor dele. Ele não perdeu a sua sintonia com o Pai. Então, não importa onde a gente estiver, se você estiver equilibrado em sintonia com o bom, com o belo, tudo vai fluir. E nós estamos aqui para evoluir. E a vida é em sociedade. É na sociedade que ela é repleta, então, de oportunidades para que a gente possa, então, desenvolver essas nossas potencialidades divinas. Em momentos que muitas vezes parece que é insignificante, é nesse momento que nós somos testados e também fortalecidos em todos os aspectos. É por isso que esse Espírito Protetor, ele diz assim: vivei com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens. Sacrificai-vos às necessidades e até mesmo às frivolidades de cada dia, mas fazei-o com um sentimento de pureza que os possa purificar. Então, ao fazer alguma coisa, volta o teu pensamento para a fonte suprema. Não faça nada sem se lembrar de Deus, sem se purificar, sem santificar os próprios atos. Não faça nada. Eu costumo dizer, tem um texto que diz assim, que, na dúvida, se pergunta como agiria Jesus. Como ele se comportaria frente a essa situação? Como ele pensaria? Como ele agiria? Não que a gente já consiga entender e pensar como Jesus pensa, tá, gente? Mas seria bem importante se a gente conseguisse entender qual seria a atitude de Jesus frente àquela situação. Se a gente pensar que a nossa maneira de pensar é no mínimo aceitável, então é sinal de que a gente está no caminho certo. Então não faça nada sem se lembrar de Deus, sem tentar se purificar, sem filtrar aquilo que você vai fazer, os teus atos. Se inspire em Jesus. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus. Então, assim, que nós possamos atender os compromissos que a vida nos traz, seja no trabalho, na família, no grupo de amigos, que nós tenhamos, então, momentos de diversão, porque eles são necessários, em casa, na rua, no centro espírita, numa festa, num show,
no aniversário, se os nossos pensamentos e os nossos sentimentos eles estiverem harmonizados com as leis divinas, tudo vai estar bem. Mente sã, corpo são. Nós somos espíritos imortais. Imortais, passando atualmente por uma experiência na carne. Ou seja, nós estamos encarnados. Estamos vivendo uma experiência na carne, encarnados. Estar encarnado, ele não anula a nossa origem espiritual, a nossa origem divina, mas também não anula o fato de que nós temos um corpo nesse presente e que esse corpo ele requer muitos cuidados. O que nós queremos dizer é muito simples. Nós não podemos negligenciar as nossas necessidades espirituais, mas também não podemos negligenciar as nossas necessidades físicas, materiais. O item 11, que é o último que fecha o capítulo, ele é intitulado Cuidar do Corpo e do Espírito. E lá o Espírito George ele nos traz uma elucidação sobre esse tema e nós separamos o seguinte trecho. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento dela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o corpo, não vos tornardes mais egoístas, nem menos orgulhosos ou mais caritativos para com o próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está em todas nas reformas que fizestes para com o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, o exemplo que ele dá aqui é mais ou menos assim. Imagina que aconteceu um acidente de carro. Normalmente, quando acontece um acidente, uma batida, alguém é culpado. Mas será que o culpado é o carro? Ou será que é quem governava o carro? Ah, mas o carro quebrou. Ok. Mas quem que descuidou? Isso foi descuido de quem? De quem não cuidou do carro. E é por isso que o carro quebrou e ocasionou o acidente. Então, se o carro quebrou, é porque, de alguma forma, ele foi negligenciado. E se ele der perca total? O que é que vai acontecer? É a falência. Falência desse nosso instrumento que nós temos, que, nesse nosso caso, se nós perdemos, ele é o nosso maior aliado para esse nosso progresso moral. Obviamente, nós temos que dar atenção às questões espirituais, pois tudo que nós conseguimos fazer com a nossa alma aqui, nós vamos levar por toda a eternidade. Entretanto, nós não podemos renegar o nosso corpo, porque ele é o nosso instrumento para agir, para evoluir no plano terrestre. Nós não podemos negar que a matéria, ela limita, ela segura a nossa alma, o nosso corpo. Por exemplo, nós precisamos do repouso do sono. Ninguém vive sem dormir. Nós precisamos da alimentação, da higiene, da prática de exercícios, de tantas outras coisas que são necessárias para que o nosso corpo físico ele seja realmente saudável. Bom, eu falo por mim, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho muita dificuldade, tanto na prática dos exercícios como na disciplina alimentar. Então, assim, para mim, eu confesso que é bem difícil. Tenho mais facilidade em estudar do que em cuidar do corpo. Mas a grande verdade é que é assim, se você se alimenta mal, o teu corpo vai mal. Se o teu corpo vai mal, você fica doente. E se você fica doente, a chance de você perder essa máquina, que é o instrumento que nós temos do nosso progresso, é muito grande. E a responsabilidade é nossa. Então, assim, eu acredito que ninguém quer voltar lá para o plano espiritual como um suicida inconsciente. Não, assim como aconteceu com o André Luiz.
André Luiz ele conta que ele se desregrava de N maneiras, e quando ele chega lá no plano espiritual, ele se vê, ele se descobre como um suicida que negligenciava o seu aparelho físico. Então é preciso a gente pensar e refletir. Seria bom, seria excelente se a gente conseguisse passar dias assim estudando para uma prova difícil, se dedicando integralmente para finalizar um trabalho, um projeto, passar num concurso, ajudando alguém que de repente passa por necessidades, não é mesmo? Mas nós não conseguimos, porque o nosso corpo ele tem um limite, e esse limite ele precisa ser respeitado, senão ele para. Da mesma forma, nós também não podemos negar essa interação que existe do corpo com o espírito. Nós sabemos também que os nossos pensamentos, se eles forem pensamentos e sentimentos negativos, se eles forem cultivados por muito tempo, eles vão afetar a nossa circulação energética, que é tão importante para o nosso equilíbrio entre o espírito e o nosso corpo sutil e o nosso corpo físico. Os vícios mentais, eles escravizam o nosso corpo. E, infelizmente, muitas pessoas, elas se usam disso como se ela não tivesse responsabilidade sobre aquilo que ela pensa. Ela usa aquilo como um mecanismo de fuga, para não assumir as próprias consequências, sempre se colocando em posição de vítima, e não como autor da sua própria história. O Espiritismo ele nos ensina que, quanto maior a influência dos instintos sobre o indivíduo, sobre o espírito, mais próximo ele está ainda do ponto de partida, lá do começo. Ou seja, tudo depende do grau de evolução de cada um. Lembra da história das criancinhas? Então, quanto mais instinto, mais próximo do ponto, do começo. Por exemplo, se uma pessoa ela leva uma vida atormentada por condutas sexuais desregradas, ela passa todo o tempo dela pensando e agindo e procurando sexo, por exemplo, num nível além daquele que é considerado normal, ela não está apenas cedendo aos instintos primitivos, mas ela também se compraz naquilo. E isso acaba, então, criando uma viciação mental. Ela só pensa naquilo, ela só fala naquilo, ela só sente aquilo. E, consequentemente, isso vai fazer com que essa negatividade ela atinja o seu ponto de força, de energia, o que vai fazer com que essa circulação negativa faça mal também para o teu corpo físico, independente da ação, simplesmente pelo fato de pensar dessa viciação mental. Então, será que ela pode culpar o corpo pelas próprias escolhas? Será que adianta? Ou pior, tem gente que castiga o próprio corpo, né? Eu estou pensando coisa ruim, negativa, vai lá, se flagela, se machuca. Há quem use o termo, a carne é fraca. Não. O corpo ele obedece o comandante, o espírito, ele é guiado, ele é como o motorista, lembra? Que guia o carro. Mas caso a pessoa tenha força de vontade, perseverança, a pessoa vai receber auxílio de Deus, dos bons espíritos, para concretizar esse objetivo, então, que ela tem de mudança, para conseguir sair dessas situações de vivenciar, então, de repente, uma sexualidade de uma forma saudável, por exemplo, e equilibrada. Isso serve para qualquer tipo de vício, não só esse. Porque, ao longo das encarnações, nós vamos nos viciando e, conforme vamos evoluindo, nós vamos nos livrando desses vícios à mesma medida. Então, assim, é importante, tanto quanto cuidar do nosso espírito, cuidar também do nosso corpo. Então, essa combinação que nós iremos e queremos, devemos conquistar para a nossa saúde, não é uma coisa tão simples. Emmanuel diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, imaginem o tanto de trabalho que nós não vamos ter para ser saudável, física e mentalmente. Então, não é à toa que dizem que todos nós somos doentes e que a Terra é um hospital escola. Nós temos que ser saudáveis para a gente tentar ser os completistas, aqueles que completam, sim, a sua programação. Então, vamos tentar, hoje, conseguir um pouquinho mais de saúde, ter uma vida equilibrada. A
acreditamos assim que alguns hábitos são muito importantes. Então eu gostaria de elencar alguns. Não que eu os faça, viu, gente? Não a todos, mas é importante. Procurar ter uma alimentação saudável e balanceada. Sim, isso inclui também maneirar nos doces e naqueles brigadeiros delícias. Viu, Claudinha? Sim, nós sabemos, não é fácil. Fazer meditação. Quem ainda não conhece a meditação e os seus benefícios, gente, procura lá no Google. Ela é excelente para desacelerar a mente, ela ajuda na ansiedade, ela ajuda no autoconhecimento. Praticar exercícios físicos. Tenha um tempo só para você, nem que seja só 10 minutos. Faça aquilo que você gosta. Entrar em contato com a natureza. Pelo menos apreciar o caminho, né? Quando a gente está indo para a escola ou para o trabalho. Olhar para o céu azul. Ver a chuva, as árvores, as flores, as folhas, a simplicidade, a beleza dos animais. Visitar um médico. Algumas pessoas elas têm medo de ir ao médico. Mas é importante lembrar também que o tratamento espiritual ele não substitui o tratamento médico, tá? Caso você queira, você pode até fazer os dois no local adequado. Mas se o médico te receitou um remédio, siga as instruções do médico. Fazer uma reforma íntima, substituindo, então, sentimentos negativos, pesados, por outras coisas, como a esperança, como o amor, como a alegria. Afinal de contas, se na natureza tudo está em constante renovação, tudo está se modificando o tempo todo, por que a gente não pode se modificar também, se renovar os nossos sentimentos? Orar. Gente, quem que nunca sentiu uma paz absurda ao fazer uma oração feita de coração? Se aproximar do divino. A oração ela é um estímulo muito forte para a nossa alma. A ciência ela já começa a investigar e a encontrar evidências desses efeitos benéficos da fé e das práticas religiosas na vida das pessoas. Praticar, ou pelo menos tentar praticar os ensinamentos de Jesus. Buscar estar em sintonia com Deus. Tem um trechinho de uma mensagem de Emmanuel no livro Trilha de Luz que diz assim: não te aflijas com a perspectiva da perfeição de um dia para o outro. As tarefas redentoras desconhecem o improviso. O mestre, por isso mesmo, não espera do discípulo prodígios de santidade num simples momento, uma vez que a virtude não é uma flor ilusória no jardim sublimado da alma. A natureza ela não dá saltos. A gente só tem que começar a caminhar. Então, meus amigos, assim, só para finalizar, eu gostaria de dizer que é sem pretensão nenhuma que a gente passa essas dicas, tá? Não tem nenhuma informação aqui que vocês já não conheçam ou que já não tenham ouvido em várias situações, mas é sempre importante a gente relembrar, né? Então, para finalizar, eu gostaria de ler uma redação do Momento Espírita com base em um fato. Ela se encontra disponível no livro Momento Espírita, volume 6. Ela é baseada em um fato real e ela chama Um Exemplo para Imitar. Se depois vocês tiverem curiosidade, esse vídeo dessa história ele se encontra na internet, é só digitar Um Exemplo para Imitar. Aconteceu num estádio. O público comparecera para assistir a um disputado jogo da temporada. Nada menos que 20.000 pessoas o aguardavam. Uma menina de apenas 13 anos ganhara o prêmio e a honra de cantar o hino nacional do país, os Estados Unidos, na abertura deste grande evento. De vestido longo, cabelo arrumado e um belo sorriso nos lábios, ela toma do microfone e inicia a execução. Afinadíssima, a sua voz se projeta, emocionada pelo imenso estádio. Então, o braço treme, ela engasga, esquece a letra. A câmera televisiva a mostra em close, os olhos marejados de lágrimas, aguardando ansiosamente alguém próximo que a ajude. Ela se vê absolutamente só. 13 anos, uma menina, sozinha, ali no meio. O público ameaça uma vaia.
e ninguém toma uma iniciativa de ir até lá para ajudá-la. Todos ao seu redor a observam parados. De repente, um homem se destaca e caminha ao seu encontro. É Mo Jax, o técnico do Portland. Postando-se então ao lado de Natalie Gilbert, a jovenzinha assustada, ele a abraça. Ela tenta esconder o rosto em seu peito, mas o homem alto, encorpado, começa então a cantar, incentivando-a que faça o mesmo. Ela vacila, mas ele continua, entusiasmando-a. E depois, com gestos, incentiva também ao povo que cante junto. E o público, compenetrado agora, percebendo a grande lição de solidariedade do técnico, canta. Logo mais, o estádio inteiro forma um único coro, emocionado e vibrante. Natalie concluiu o hino, olha para o seu Salvador e diz: muito obrigada. Um homem, um gesto, fizeram toda e a grande diferença. Aquela menina, ela podia sair dali traumatizada, acreditando-se a última das criaturas, por ter falhado numa hora tão importante. Mas a alma solidária daquele técnico não somente a auxiliou, tanto quanto deu uma lição a 20 mil espectadores, uma lição de solidariedade, uma lição de atitude de um verdadeiro líder, de quem se importa com o outro. Demonstrou que quando alguém está em dificuldades, quem estiver mais próximo é que tem o dever de ajudar. Ele ensinou a utilizar a empatia. Será que todas aquelas pessoas ali reunidas não pensaram por um único momento sequer que poderia ter acontecido com elas, se estivessem no lugar da menina? Será que tantos pais ou tantas mães ali presentes não pensaram que poderia ser a sua filha que tivesse aquele momento de esquecimento? Naquele dia, Natalie Gilbert realizou o que se propôs. E Mo Jax demonstrou a diferença que faz um ser humano no mundo. Todos nós, aonde quer que nós nos encontremos, nós podemos e devemos fazer a diferença. Quando todos observam, por exemplo, alguém que perde o equilíbrio, que tropeça ou que cai, podemos ser aquele, então, que estende os braços para amparar. Ante alguém que derruba pacotes em plena rua, nós podemos sim ser a mão que auxilia, oferecer-se para trocar um pneu, providenciar algumas compras, atender uma criança por alguns momentos. Quem de nós, onde esteja, não pode fazer algo que seja simples, mas muito especial? Algo que expresse que o ser humano é um ser de extraordinário potencial de amor, que é acionado ao mais discreto movimento da necessidade alheia. Pense nisso. E seja você, aonde você estiver, a criatura especial que faça a grande diferença no mundo, para os outros e para você mesmo. Um exemplo para imitar, um líder para seguir. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e que possamos nos rever numa próxima oportunidade. Bom dia. Obrigado, Patrícia, pela tua explanação. Agradecemos a presença de todos aqui em nossa casa, também aos internautas que nos assistiram. Mais uma vez, nesta oportunidade, nosso agradecimentos. Quero agradecer também o apoio técnico do nosso irmão Ives. E vamos, então, nesta oportunidade, elevarmos os nossos pensamentos, dando continuidade a esta paz, a estas vibrações de amor. E agradecermos a Deus, nosso Pai Criador, pela vida, por ter nos criados para atingirmos a perfeição relativa, a qual todos nós chegaremos a esta finalidade em que Deus, nosso Pai maior, nos criou. Agradecermos também à equipe espiritual, aos amigos da Seara de Jesus,
pelo amparo. Agradecermos a Jesus, o irmão querido, este companheiro que veio à Terra, que encarnou-se entre nós há mais de 2000 anos, trazendo a sua mensagem de paz, de amor e de esperança aos nossos corações tão carentes, tão necessitados do seu amor. Obrigado, amigo celeste. Que assim seja. Obrigado a todos, muita paz.